Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o programa Escola Bíblica que está só começando. Hoje, segunda-feira, para você que está assistindo ao vivo, hein? 8h30 da noite, e a gente está trabalhando nessa temporada com uma temática muito especial. Estamos falando sobre o sábado da criação. Um tema que muita gente entende, compreende, aceita e vive uma experiência de vida marcante e muita gente questiona também. Por isso a gente está aqui para apresentar a visão bíblica acerca do sábado. E hoje, entre vários aspectos que nós estamos estudando aqui, a gente vai falar por que Deus criou o sábado. Essa é a pergunta que a gente leva até você hoje. Por que é que Deus criou o sábado? Ele criou de fato para mim, para você hoje? Está válido ainda? Tudo isso a gente vai começar a trabalhar hoje, mas ao longo de toda essa temporada, tá bom? Vou dar uma pausa, daqui a pouquinho eu trago mais informações para você. Não saia daí, esse é o Escola Bíblica, a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Estamos no ar, estamos ao vivo, Escola Bíblica. Eu quero agradecer pessoas queridas que acompanham a gente todos os dias aqui. Você conhece a Escola Bíblica, acompanha já há um bom tempo, ou quem sabe é pela primeira vez que você está assistindo aqui. Deixa eu dizer uma coisa muito especial para você. O nosso encontro aqui é semanal e pelo menos 4 vezes por semana a gente se encontra aqui, né? De segunda a quinta-feira. Toda segunda, terça, quarta e quinta, 8h30 da noite ao vivo. E a gente sempre está apresentando temáticas diferentes, temporadas diferentes. Hoje eu parei um tempinho, estava pensando e relembrando de algumas temporadas que a gente já fez aqui, né? E tanta coisa boa. Olha, nesse mês de agosto, para você que está assistindo ao vivo, nós estamos trabalhando o tema que é o Sábado da Criação. Mês de setembro já tem novidade para você. E como o mês passa muito rápido, daqui a pouquinho a gente vai dizer, daqui a alguns dias já, qual é o tema da próxima temporada, que eu creio que vai chamar a atenção de muita gente, porque é um tema atual, um tema presente, um tema necessário também, tá bom? Mas enquanto isso, nós estamos apresentando para você essa temporada, e eu já quero apresentar essa revista para você que não conhece ainda, o Sábado da Criação. É baseado nessa revista, nesse material que a Novo Tempo produziu para você, que nós estamos trabalhando essa temporada, tá bom? Então, cada dia, durante 16 encontros, tá? 4 semanas, 16 encontros, nós estamos trabalhando os capítulos desse guia de estudo. E se você quiser ter ele para você anotar, para você completar as ideias apresentadas aqui, para você estudar a parte e ajudar você com certeza, entre em contato com a gente, o WhatsApp está aí, o telefone também. Você já sabe qual é o tema de hoje, vou até virar de câmera para você ver aqui. O tema de hoje é porque Deus criou o sábado. Nós estamos começando a estudar hoje a terceira lição, o terceiro capítulo, que é justamente porque Deus criou o sábado. Ainda nessa semana e nas outras semanas, olha os temas que vão ter. Amanhã, depois, quinta-feira, Operação Liberdade, Lei e Liberdade, o sábado e os profetas, Jesus e o sábado, Jesus o Senhor do sábado, Paulo e o sábado, domingo na Bíblia. E aí, olha, quanta coisa que a gente vai estudar ainda, tá bom? Só que a gente tem que caminhar passo a passo. E hoje a gente vai mencionar, como eu disse, por que é que Deus criou o sábado, tá bom? Entre em contato, não deixe de participar. Eu quero orar com você agora. Na sequência, eu quero mandar um abraço muito especial aqui e já apresentar e estudar o tema que com certeza vai falar ao nosso coração, tá bom? Vamos orar então, é o momento da gente abrir o coração para abrirmos a palavra de Deus. Bondoso Deus, Pai de amor, misericórdia e bondade, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos conduziu e sentimos aqui o teu abraço, o teu acolhimento, a tua mão nos guiando e pedimos mais uma vez que a sabedoria dos altos céus nos alcance nesse momento, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nos colocamos em tuas mãos mais uma vez, e oramos em nome de Jesus. Amém.
Nessa noite eu quero começar com alguns abraços muito específicos aqui. Muita gente entra em contato, é claro, as pessoas têm entrado em contato com a gente aqui no Escola Bíblica e eu faço questão sempre de mencionar você de todos os lugares do Brasil, gente de fora do Brasil também. A gente está transmitindo agora no programa ao vivo, tá? Pelo Facebook do programa Escola Bíblica, que é o facebook.com/Escola Bíblica NT. Estamos transmitindo pelo YouTube da TV Novo Tempo e, claro, para você que está assistindo na TV aberta, fechada ou parabólica também, tá bom? Muita gente. Mas alguns abraços especiais aqui e eu recebi com muito carinho um recado nesse final de semana do batismo do Oswaldo e da Maria. Oswaldo e da Maria, eles são da cidade de Birigui, interior de São Paulo. E foi mandado um recado aqui dizendo assim, pastor, eles se batizaram, mencionaram você nesse batismo, mencionaram a escola bíblica e disseram que foi fruto dos estudos, de tudo que tem sido apresentado aqui, que ajudou, que fortaleceu para que eles tomassem uma decisão ao lado de Deus, tá? Isso deixa a gente muito feliz, porque faz com que a gente entenda que esse programa, de alguma maneira, tem alcançado corações. Então, um abraço muito especial para o Oswaldo, um abraço muito especial para a Maria, que está acompanhando aqui. Eu quero aproveitar e pegar essa mesma dinâmica, esse mesmo pedido aqui, esse mesmo abraço, mandar um abraço também para a Shirley. Ela vai se batizar no próximo dia 20. A gente raramente fala sobre esse tema, batismo ou faz uma apologia a isso, mas eu fico muito feliz em poder repartir com você isso, tá bom? Independente da sua religião e crença, mas são pessoas que estão se decidindo por Deus. A Shirley, ela é de São Paulo, ela vai se batizar no dia 20 agora, né? 20 de agosto, e eu vou estar com ela ali. E a Fabiana de São José dos Campos, também estarei ali, e elas acompanham a Escola Bíblica, e o Escola Bíblica fez parte também dessa decisão na vida da Shirley e da Fabiana. Que Deus abençoe vocês duas, que Deus continue preparando o coração de vocês para esse dia 20. E você que está assistindo a gente, olha, conta o seu testemunho também. A gente acabou de fazer uma postagem no Escola Bíblica sobre o tema de hoje. Fala se você tem aprendido sobre Escola Bíblica, fala se você tem se envolvido com esse programa, fala se ele tem sido importante para você, fala quais são as coisas que você reajustou na sua vida, em cima do que você aprendeu, e a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Eu e toda a equipe aqui, todos nós, porque afinal de contas a gente espera realmente que faça sentido na sua vida tudo que a gente tem falado aqui, tá bom? Vamos ao estudo? Vamos ao tema de hoje? Por que Deus criou o sábado? Vamos pensar um pouquinho sobre o papel do sábado. O sábado como um lembrete do Criador. Quando a gente começa a analisar o risco que a gente corre em se perder nessa correria da vida, é muito maior esse risco quando a gente ignora o mandamento de Deus, e a gente vai estudar o sábado como mandamento ainda, mas a gente corre o risco de se perder nesse consumismo, nesse corre-corre, né? A gente vive num consumismo contínuo. E esse comportamento que a gente tem de pensar somente no trabalho, nas atividades, e aí todos nós temos as nossas justificativas, né? Mas muitas vezes esse comportamento ele tem destruído, impactado a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, a nossa saúde, né? Salomão, o sábio Salomão, no final da vida dele, ele aconselhou os jovens. E o conselho está no livro de Eclesiastes, que ele escreveu depois dele bater muita cabeça, né? Depois ele escreveu Provérbios, e aí ele amadureceu e falou, olha, tem um recado para você jovem, um recado direto aqui. Eclesiastes 12, verso 1 diz assim, lembra-te do teu Criador. Um recado para os jovens. E aí continua, né? Nos dias da tua mocidade. Então, um recado que Deus traz para os jovens através de Salomão, um texto bíblico. Que nós devemos, os jovens ou adultos, todos nós, lembrarmos do nosso Criador. E a experiência desse monarca, a experiência de Salomão, ela tem sido muito viva hoje na realidade humana. No início do reinado, Salomão foi abençoado com sabedoria, com prata, com ouro, mas infelizmente aos poucos ele foi se distanciando de Deus, até chegar ao ponto de cair na poligamia e na idolatria. Hoje,
as maiores buscas da sociedade são por coisas que Salomão tinha à vontade, que ele teve mais do que muitos de nós. E eu quero compartilhar com você algumas dessas coisas e associar com o tema que a gente está estudando aqui. Mas, por exemplo, olha o que Salomão teve. Salomão teve prazer. Opa, pulou tudo aqui, vamos voltar um pouquinho. Salomão teve prazer. Ele teve mulheres e mais mulheres. 1000 mulheres, entre concubinas e mulheres, né? E o próprio texto bíblico diz assim, que ele diz assim, ó, prazer e todos os prazeres que o mundo desejou, tive. Salomão teve também dinheiro. Não, dinheiro, dólar, não. Salomão tinha taças de ouro. Alguém de nós tem taças de ouro para tomar o nosso suco, a nossa água, a nossa bebida preferida ali? Salomão tinha fama. Reis e rainhas de outras nações iam atrás de Salomão. Além de fama, ele tinha poder, autoridade. Ele criava escravos, ele produzia escravos. Os filhos dos escravos já nasciam como escravos dele. Salomão tinha conhecimento também. Tinha acúmulo de conhecimento e sabedoria. Embora ele tenha se arrependido dos erros, as consequências foram inevitáveis. E ele, nos ensinando agora a gente entra no ponto principal, numa tentativa de evitar que as gerações futuras cometessem o mesmo erro dele. Que erro dele? Qual era o erro de Salomão? Acreditar que a vida girava em torno do prazer, do dinheiro, da fama, do poder, do conhecimento. E é isso que a sociedade tem feito. A sociedade não tem parado para entender que a vida não é isso, não se resume a isso. Deixa eu dar uma pausa antes da gente ler o texto de Salomão. Abra a sua rede social, liga a televisão. Atrás do que você vai ver as pessoas correndo? Disso tudo. Vou repetir: dinheiro, fama, poder, conhecimento, prazer. Salomão dá um recado, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é, ou o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O resumo da felicidade humana é esse: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, ou guarde os seus mandamentos. Milhões de livros escritos não conseguiram resumir o sentido da vida, né? Ontem mesmo eu estava folheando um livro que fala sobre o quanto o tempo passa rapidamente. Mas Salomão resume, né? O sentido da vida é temer a Deus, é respeitar a Deus, é se envolver com Deus, é amar a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus, eles são paz, eles são uma autoridade, sim, mas que nos traz bem. Essa passagem que nós lemos, ela se adequa dizendo o seguinte, que é basicamente um pedido de desculpas de Salomão por todos os erros dele, porque Deus vai trazer todas as obras a julgamento, todas as nossas escolhas, e nós vamos prestar conta de cada uma delas, né? E o sábado representa a nossa prioridade, para mostrar que Deus realmente cuida de tudo, tá bom? Vamos pensar agora, eu vou dar uma pausa no intervalo agora. Quando a gente pensa no sábado da criação, é Deus dizendo assim, o mais importante é a sua comunhão comigo. Nada do que você faz nesse mundo é prioridade. A gente vai continuar trabalhando esse tema hoje ainda. Mas o foco principal é Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o sábado, trabalhando esse aspecto, ele é justamente esse momento onde a gente entende isso, entende Deus como o Senhor da nossa vida. A gente volta rapidinho e eu espero você, tá bom? Dá uma pausa rapidinho aí, bebe a sua água, descansa um pouquinho, entre em contato com a gente, compartilhe as redes sociais, manda um WhatsApp para um amigo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Escola Bíblica. Até já!
Voltamos, Escola Bíblica ao vivo com você. A gente está só começando a semana e começando mais uma vez apresentando o tema do sábado, que é o tema da nossa temporada. E nós estamos no capítulo 3 da base do nosso estudo, que é o guia de estudos, o sábado da criação. E o tema é Por que Deus criou o sábado, tá bom? A gente começou falando que o mundo hoje vive em busca de coisas que não trazem sentido. E Salomão escreveu isso, né? Os prazeres da vida. E a Bíblia responde porque Deus criou o sábado. E a gente vai ler agora em Marcos, capítulo 2, verso 27, e diz assim: Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto, olha, vamos tentar analisar de uma maneira fria, racional, precisa, bíblica, teológica, seja como você quiser. Não está escrito assim, o sábado foi feito por causa do judeu. O sábado foi feito por causa do adventista, do sétimo dia. O sábado foi feito por causa do homem, ou antropos, né? Do ser humano, do homem e da mulher, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi feito para quem? Para o ser humano. Por que o ser humano precisa do sábado? Como nós já vimos, Deus entregou um paraíso para Adão e Eva. Como representantes de Deus, eles governavam a terra. A criação do ser humano ocorreu num contexto de aliança, e aí é importante. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez uma aliança, um compromisso de criar o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus assume esse compromisso eterno de amor, de fidelidade, de companheirismo, no qual o sábado ele funciona como um símbolo, um memorial que coroa o compromisso divino de estar sempre ao lado da humanidade. Entende isso? Fica claro? Deus coroa, Ele faz um compromisso com o ser humano e Ele brinda o ser humano dizendo assim, agora você vai ter um tempo comigo, sempre. Olha esse texto aqui. Enquanto a criação dos animais é impessoal, pois Deus disse que a terra produza seres vivos, a criação do ser humano é completamente diferente e pessoal. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Enquanto as criaturas são criadas segundo as suas espécies, a humanidade é feita à imagem de Deus. Nós somos criados de uma maneira preciosa, especial, né? E você acompanhou comigo esse texto apresentado aqui. Isso coloca o ser humano numa posição superior, incalculavelmente superior à dos animais. A nós foi dada a capacidade de raciocinar, causa e efeito, nós sabemos disso, a gente cria, a gente constrói, a gente planeja, a gente se relaciona com o semelhante, nós amamos. E o salmista diz o seguinte, que o ser humano foi criado parecido com Deus, mas não é Deus, mas nós somos criados à imagem de Deus. E o ser humano é limitado, e o sábado mostra isso, que embora nós sejamos criados à imagem de Deus, o sábado mostra que nós precisamos de Deus, todos os dias. E o sábado então foi estabelecido por causa do homem, como nós lemos, para benefício do ser humano. Para quê? O sábado foi estabelecido em benefício do ser humano. Eu quero apresentar 3 pontos bem rapidamente para você aqui. Primeiro, para que ele, o ser humano, eu, você, nós, jamais nos esquecêssemos de Deus, de quem Ele é, o Criador. Ok? Por que o ser humano tem se esquecido hoje de Deus como Criador? Por várias razões, incluindo porque o ser humano não se relaciona com Deus. O sábado tem sido deixado de lado. Claro, as pessoas não têm procurado a Deus durante a semana também, mas o memorial da comunhão com Deus tem sido deixado de lado. Então, o sábado é para que nós jamais nos esqueçamos quem é o Criador. Segundo ponto, para que o ser humano não se esquecesse de sua nobre origem, criado à imagem de Deus e não evoluído do macaco. Ah, pastor, não é isso que eles dizem, que nós viemos do macaco. Entendo perfeitamente. É um exemplo aqui, mas o que eu quero dizer para você? O ser humano não veio do nada. Ele não veio de um material orgânico que simplesmente surgiu no universo. Não, nós somos criados à imagem de Deus. E por fim, um terceiro ponto aqui para você pensar e refletir, o sábado foi criado para a manutenção da vida. Olha que interessante esse ponto aqui. Como assim manutenção da vida? Quando Deus criou
estabeleceu os dias da criação, tudo o que ele fez foi para que o ser humano mantivesse a vida, o sol, a água, os animais, as plantas. E o sábado é para dizer assim, olha, ninguém é de ferro, ninguém é de aço. Pensa comigo, Deus dizendo assim, olha, o sábado é para cuidar de você. Então, pensando no futuro, Deus fez essa provisão. Descansando no sétimo dia, Deus abençoou, consagrou esse dia para que o ser humano jamais se esquecesse dele. Então, nada melhor do que o sábado, um descanso no sábado, para que a gente rompa com os afazeres da semana, através de uma comunhão com Deus, o Criador. Uma frase para você aqui agora também, tá? Mais uma frase. As coisas materiais são inadequadas para suprir as necessidades dos seres humanos que foram feitos à imagem de Deus. Vou repetir para você. Prazer, dinheiro, fama, carro, mulher, seja o que for, não supre a necessidade, a carência humana. Mateus 4, verso 4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, o quanto alguns países do mundo têm dificuldade de aceitar a necessidade de Deus, né? Você pega, por exemplo, a Europa, vários países da Europa. Você pega os Estados Unidos, países que são de primeiro mundo, né? As pessoas têm uma ojeriza, uma desconsideração para com Deus, para com religião. Por quê? Porque não sentem necessidade. Porque acreditam que elas são supridas com aquilo que elas mesmo realizaram, com aquilo que elas produzem. Então, o ser humano, ele quando busca os prazeres da vida, ele acaba rejeitando a Deus. Foi isso que Salomão fez. Mas o sábado nos faz lembrar que o fim de tudo não é o que nós conquistamos. Que o fim de tudo não é pão, mas o fim de tudo é o quê? A palavra de Deus, que conduz a vida do ser humano. Se a gente não tiver um tempo específico com Deus, como Ele designou para nós, como Ele planejou para nós na criação, certamente, seja quem for, rico, pobre, nós cairemos na infelicidade de nos esquecermos dele. E o sábado, vamos lá, relembra. Então a prescrição de Deus, quando Deus estabeleceu ali o sábado, é que nós precisamos romper com as coisas seculares, usar um tempo, um espaço para comunhão com o nosso Criador e nosso Redentor. E por essa razão, através das palavras dele, das ações dele, Deus criou o sábado e estabeleceu para que o ser humano tivesse uma comunhão santificadora com ele. Muitas vezes a gente acha que tudo que nós somos, tudo que a gente constrói, é apenas fruto das nossas mãos, né? De habilidades pessoais. Eu já falei aqui, né? Europa, Estados Unidos, país de primeiro mundo, Japão. E a gente no Brasil também, ou você de outro país, aí muitas vezes acredita que o fim de tudo é o que a gente faz, mas a verdade é que Deus, além de ser o nosso Criador, Ele também é o nosso mantenedor e redentor. A vida não é só trabalho, não é só acúmulo de riqueza, mas o materialismo e o secularismo têm a capacidade de gerar nas pessoas, em mim e em você, algo que a gente acaba perdendo interesse por Deus. A vida parece boa demais. Parece que a vida, quando a gente consome as coisas, né, parece que ela não precisa ser, entre aspas, estragada com essa ideia de Deus. Para que Deus? Isso vai estragar a minha felicidade, né? Eu me lembro que eu estava vendo um palestrante recentemente, nas redes sociais, e eu tive a possibilidade de entrar em contato com ele. Eu quero encerrar com essa ideia, amanhã a gente vai continuar. E eu me lembro que ele falando das conquistas, que hoje é uma pessoa bem-sucedida e tal, e mesmo aos domingos ele viajava e deixava a família para que ele pudesse trazer um resultado final satisfatório, financeiro. E eu tive um diálogo bem franco, bem sincero, bem respeitoso com ele, e perguntei sobre os filhos, né? E ele se sentiu desconfortável, sabendo que os filhos estavam numa situação totalmente desfavorável hoje, nos vícios, não tinha muita relação com os filhos, né?
Esse é um exemplo claro, né? Exemplo claro de que muita gente se foca nos compromissos, se foca nos privilégios, nos prazeres, nas conquistas e perde a família com isso. E quanto mais a gente se perder diante de Deus, né? A gente vai se perder quando a gente prioriza as coisas erradas. E o triste resultado pode ser visto nas famílias, na injustiça social, no endeusamento do eu, na moral sendo relativizada também, nas filosofias ateístas. Sem Deus nós não somos nada. Por isso Deus diz assim: para um pouco essa correria e me busque. O sábado da criação. Amanhã a gente continua esse tema, estou esperando você, tá? Encontro marcado, combinado, 20h30, ao vivo aqui no Escola Bíblica. Nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, bondade e misericórdia, nos colocamos em Tuas mãos nesse momento e pedimos o Teu amor e o Teu cuidado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.